Música
som. Teste. Teste, som. Testando, som.
noite. Queria pedir para quem está aí atrás vir mais para frente, para a gente ficar mais próximo, mais junto. Por favor. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 16, 23. Vai dizer assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Essa palavra, ela sempre me impressiona pelo fato de que eles conseguiram transformar um ambiente de sofrimento em um ambiente de adoração. Eles conseguiram transformar um ambiente de feridas abertas, onde ainda tinha sangue, onde ainda tinha dor, em um ambiente de esperança para aquelas pessoas, para aqueles presos que estavam lá. E eu acredito que isso aconteceu porque Paulo, ele entendia o propósito de Deus e ele confiava em Deus. Sabe, muitas das vezes nós entendemos que Deus tem algo para as nossas vidas. Nós entendemos que Deus tem um propósito, mas muitas das vezes a gente não consegue confiar o suficiente em Deus. E que nesse ano de 2024 a gente possa parar de ver com os nossos próprios olhos e comece a ver com a visão de Deus. Que esse ano possa ser realmente um ano que a gente possa nos alinhar com os planos de Deus. Que a gente possa confiar plenamente nele, porque ele é poderoso para fazer. Então que a gente possa parar de entrar em desespero, em ansiedade, e entender que o Deus que a gente serve é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que a gente pode pedir, do que a gente pode pensar. Então que a gente possa entregar o nosso ano, os nossos sonhos, os nossos objetivos na mão de Deus. E tudo mais Ele fará em nossas vidas. É isso que eu quero deixar no coração de vocês nessa noite. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por permitir estarmos aqui mais uma vez, Senhor, nesse primeiro culto do ano, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma as nossas vidas, fala os nossos corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, conduz tudo o que acontecerá nesse altar, Pai. Fala aos nossos corações, que a Tua presença possa estar nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, toma cada vida aqui nesse lugar. Espírito Santo, vai convencendo esses corações, vai tocando, Senhor. Pai, vai restaurando, Senhor, vai consolando nesse momento. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, JPEG. Se fosse pra mim, tava bom, mas pra Deus pode ser melhor, não pode não? Boa noite, JPEG. Vem, Senhor, cheira esse lugar. Vem, Senhor, cheira esse lugar. Com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória. Fala-me, quero Te ouvir. Toca-me, quero Te sentir. Vem me abraça, vem me abraça-me. Vem me abraça, vem me abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra Te encontrar. Quando estou em Tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de Ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular
dá vontade de dançar. Ei, ei. Vem, Senhor, peça a Ele, peça a Ele. Vem, Senhor, enche esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Tira o pé do chão! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei, na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei. Aplauda Ele nessa noite! Aleluia! Aleluia! A glória do Senhor já está sobre esse lugar, amém? Vamos louvar a Ele nessa noite. Vamos exaltar o Senhor, que é o único, que é digno de receber a nossa adoração. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. Flua
chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Tua nesse lugar, transportar teu amor que nos envolve. A ti chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aleluia! Está aqui essa noite. Chame mais e mais a presença dele para esse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Ele cuida de você. Ele cuida da sua família. Oh, aleluia! Eu quero que vocês declarem isso nessa noite. Se vocês têm sede, se vocês têm fome da presença do Espírito Santo de Deus, diga isso nessa noite. Diga isso. Espírito de Deus. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Nós chamamos o teu nome nesse lugar. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Eu vou estar aqui convidando aqui, trazendo aqui, né? O nosso convidado de hoje, mas enquanto isso, você pode sentar rapidinho. Enquanto a galera vem aqui, eu queria que você
A gente tem muita coisa hoje para apresentar, mas antes disso eu queria que você aplaudisse pela vida do Bruno. Mais forte, gente! A galera pode ir subindo aí para se ajeitando. Bruno é amigo que a gente fez aqui do JPEG, é um cara dotado de talento. O cara interpreta, canta, prega, faz tudo, né? Vocês sabem quem é o Bruno? De quem que ele é filho? De quem? Ô, Deus grandão! Amém. Amém. Vamos seguir aqui, eu vou entregar para o Bruno aqui. O Bruno vai estar levando o louvor com vocês aí. Galera, paz do Senhor. Meu Deus, eu estou falando com crente mesmo. A paz do Senhor, galera. Por favor. Cara, para mim, eu vou trocar. Obrigado. Esse aqui estava maneirão na hora que a gente estava passando o som. Galera, para mim é uma honra tremenda estar aqui com vocês hoje. Para mim tem um gosto completamente diferente, novo, estar aqui. Eu vou deixar uma palavra e eu quero falar um negócio com vocês. Mas antes eu quero deixar uma palavra. Está lá em Romanos 4, que diz o seguinte. Como está escrito. Romanos 4, 17 a 21. Diz o seguinte. Como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que promete. Aqui poucas pessoas sabem do que eu vou dizer agora, mas eu passei um processo bem complicado na vida, e aí as meninas da dança vão me entender, a galera que canta vai me entender, a galera que toca vai me entender, a galera que prega vai me entender. Eu não sei o que você gosta de fazer na casa do Senhor, mas aquilo que você gosta de fazer na vida e você faz bem, quando você não pode fazer isso, o coração da gente sangra, não sangra? Eu passei mais de 1 ano sem poder cantar. Nem falar eu podia direito, mas eu sou abusado, né? Mesmo assim eu falava. Em 2018, eu descobri que eu tinha um granuloma de contato na minha prega vocal esquerda. O que é isso? Uma bolinha na minha prega vocal. E essa bolinha, ela sangrava, ela doía, ela me deixava rouco, a minha voz ficava muito cansada e eu não podia nem falar direito. Ficava rouco só de falar. Só de falar eu ficava rouco. O pouco tempo que eu estou falando aqui, eu já estaria rouco. E aí, eu vou resumir muito rápido, tá? Procurei médico. Um amigo meu me ajudou, eu procurei médico. E aí, o médico falou para mim, olha, é cirúrgico, cara. O que você está me mostrando aqui, eu vou até te encaminhar para cirurgia. Isso aí só sai daí com cirurgia. Foi essa frase que o médico disse para mim. Isso aí só sai daí com cirurgia.
Saí de lá muito triste, arrasado. E aí, numa das muitas conversas que eu tenho com a minha esposa, eu falei assim, amor, o médico falou que só sai com cirurgia, mas eu creio que o Senhor pode curar. E quando eu disse isso para ela, eu não estou dizendo para vocês que eu escutei uma voz, que eu senti algo diferente, não. Mas eu acho que quando eu disse que cria que Deus podia curar, eu acho que eu abri uma porta no mundo espiritual e Deus ouviu. E Ele falou assim, eu vou fazer por você, meu filho. E aí, consegui, depois de muito tempo, passou muito tempo, de 2018 para cá, passou bastante tempo. E aí no final do ano passado, saiu uma consulta para mim, no CISREG, e aí eu fui na consulta. E nessa consulta a médica falou para mim assim, olha, não sei o que aconteceu aqui, mas não tem nada. Não tem nada. Você não tem nada. Inclusive, peraí, deixa eu te dar um laudo aqui para dizer que você não tem nada. E hoje eu tenho o exame com granuloma e eu tenho um laudo para dizer que eu fui curado pelo Senhor. Para dizer que o Deus Todo-Poderoso fez a cirurgia. E hoje é a primeira vez que eu estou ministrando louvor. Depois desse tempo todo calado. Então eu peço a Deus que abençoe a vida de vocês, que abençoe a minha vida. Orem por mim, que eu tô nervoso pra caramba, as pernas tá tremendo muito aqui. Mas é pra glória de Deus. Então, eu vou pedir um negócio pra vocês, galera. Olha só. É um culto jovem. Por favor, bora ficar de pé? Bora chacoalhar o esqueleto? Bora louvar ao Senhor? Bora entregar o nosso melhor para Deus? Você veio aqui para entregar o seu melhor para Deus? Você está convicto disso? Que o mesmo Deus que fez a promessa para Abraão e que tem uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir essa promessa? Ainda que demore, ainda que pareça impossível, porque o nosso Deus, Ele não está nem aí para a circunstância. Você tá, mas Ele não. Então, não creia em você não, creia nele. Amém? Quem gosta de dançar, agora é essa, hein? A hora é essa, hein? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Vem comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a Deus que vence todas as batalhas, a Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, oh, oh, cantando aleluia. São teu Senhor, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. São teu Senhor, os anjos cantando aleluia. São teu Senhor. Vem, os anjos cantando aleluia. São teu Senhor. Cantando aleluia. São teu Senhor. Cantando aleluia. Santo, vida da vida, que tá vida, vida, vida. Cantando aleluia. São teu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Jesus. Oh, Deus, cuida de nós, Pai. Estamos de pé, hein? Você está de pé aí? Aleluia! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vem, vem, vem! O inferno não pode prevalecer e vamos avançar, não vamos parar de crescer. E ninguém pode parar a igreja do Senhor. A igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer, aleluia! E ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer e vamos avançar, não vamos parar de crescer. E ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. E ninguém pode parar a igreja do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela liberdade que nós temos de louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigado por aqueles que vieram antes de nós e prepararam o caminho, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui livres, louvando e engrandecendo o Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Humilhe-se perante de Deus, para que ao seu tempo lhe exalte. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar. Teu toque. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia
no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode glorificar ao Senhor por quem Ele é na sua vida? Posso ouvir o seu glória a Deus? Aleluia! Deus maravilhoso, Deus bendito, aleluia! A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar
da colheita, minha herança. Oh Deus, glorificado, exaltado, magnificado, adorado, bendito seja o teu santo e poderoso nome, Jesus. Visita-nos, Senhor, derrama do teu Espírito sobre nós. Oh Deus, aleluias, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E pensar que há pouco tempo atrás eu não podia fazer isso, gente. Nosso Deus é muito tremendo, né? Glória a Deus. Mas também sempre hidratando, né? Porque senão dá não. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Você pode declarar que você é propriedade exclusiva do Senhor? Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
pertence ao Senhor. Coloque sua vida nas mãos dele. Declare: você é propriedade exclusiva do Senhor. Oh, oh, oh. Eu estou rendido ao Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou. Obrigado, Jesus. Oh Deus, eu poderia dizer tantas coisas aqui, mas eu só quero dizer obrigado, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno da nossa adoração. Tu és digno do nosso louvor, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelos teus milagres na nossa vida, Jesus. Obrigado pelas tuas mãos sobre nós. Obrigado porque tu cuidas, Senhor. Obrigado pela minha família, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque o Senhor nos guarda, Senhor. Obrigado porque eu sei que o Senhor guarda a vida de cada um nesse lugar, cada família, Senhor, representada aqui. O Senhor tem as tuas mãos protegendo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata.
estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem nos buscar, Senhor. Vem buscar a tua noiva, Jesus. Aleluia! Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Diz para Jesus aquilo que você está sentindo agora. Entrega teu coração nas mãos dele. A tua ansiedade, as tuas culpas, tudo aquilo que está te afligindo, entrega nas mãos dele. Porque ele vem. Ele vem. Ele vem no teu auxílio, meu amado. É ele quem cuida de nós. É ele quem tem cuidado de nós. Aleluia. Agora a gente vai exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Dizer quem ele é e quem ele é para nós.
Grande é o Senhor e muito digno de, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, só tu és grande, é o Senhor e muito digno de, na cidade do nosso Deus, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre
Senhor. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Aleluia. E Tu és o nosso Deus da terra e céu. Aleluia! 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 Glorificado, exaltado, magnificado seja o nome do Senhor. Deixo aqui a minha gratidão de verdade por esse momento. Gente, eu vi essa menina nascer. Deus me livre, guarde Jesus. Gente, eu estou muito feliz, de verdade. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. O JPEG glorifica o Senhor pela sua vida. E nós cremos que Deus ainda irá usar sua voz para alcançar muitas vidas, em nome de Jesus. Gente, tudo bem com vocês? É o primeiro culto do ano. Vocês estão bem? De verdade? Então dá um glória a Deus aí para mim ver se vocês estão ligados. Eita, glória a Deus mesmo. Vamos começar com os anúncios. Primeiro eu quero chamar aqui os visitantes. Conforme eu vou falando o seu nome, você vai ficando de pé para a igreja poder te ver. Temos aqui Nicole. Cadê a Nicole? Não estou enxergando nada mesmo, gente. Meu Deus. Nicole. Ah, tá. Nicole. Adriele. Cadê a Adriele? Tá bom. André. André. Cadê o André? Graças a Deus. Kailane. Fica de pé, gente. Mantém de pé. Kailane. E deve ter descido também. Arissa. Cadê a Arissa? Fica de pé aí, irmã, em nome de Jesus. Então, esses são os nossos visitantes, gente. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles. Seja muito bem-vindo, quem estiver perto, né? Dá que ele seja bem-vindo, em nome de Jesus. Então, gente, amanhã temos EBD. Estamos no ano do alinhamento. Para estarmos alinhados, temos que aprender da palavra de Deus, né? E eu digo isso para mim mesma, porque é só Jesus na minha vida. Mas temos culto de Santa Ceia também amanhã. E agora vamos entrar no nosso momento de oferta. Você que separou aí a sua ofertinha. Aqui nós não recebemos dízimo. O pastor deixa para a gente receber nos cultos normais, de terça, quinta e domingo. Mas você que trouxe sua ofertinha, nós estaremos aqui recebendo. E eu quero chamar o João. Cadê o João? Para estar orando. Eita, varão que trabalha. Graças a Deus. Amém, Pai do Senhor, igreja.
Rogério inventou um novo quadro. Vou chamar, já vou colocar aqui até cenário. Todo no quadro é uma coisa, um cenário diferente. Aqui tá igual Ana Maria Braga. Eita. Olha o que Jesus fez. Vamos aplaudir o Senhor por esse quadro novo. Quero chamar aqui o Rogério, que é ele que vai estar apresentando. Amém. Valeu, Soninho. Gente, tudo bem com vocês? Feliz ano novo a todos. Vocês estão bem? Tem a galera no escuro aí um pouquinho ainda. A gente fez esse novo quadro aqui, que na verdade é o seguinte. Olha o que Jesus fez. A gente vai ter espaço aqui para dar testemunho. E tem dia que a gente vai botar só um vídeo. Não é o que Jesus só fez aqui na Igreja Nova Vida. Se ela alguma coisa pelo mundo que a gente descobrir, a gente vai botar o vídeo. Não importa o que seja, a gente vai expressar aqui de uma forma. E hoje eu vou aproveitar. Cara, se eu soubesse, eu tinha chamado o Bruno, né? Porque ele já tem um testemunho aqui do que Jesus fez na vida dele. Mas eu também já estava no coração de trazer a galera que se batizou. E a gente está falando de convicção. Então eu vou chamar aqui, eu queria que vocês aplaudissem pela vida da Alexia, da Larissa Farias, Luiz Guilherme, Israel e o Gabriel. Não sei se o Gabriel está aí. Mas essa galera pode começar a chegar aqui. Vou pedir só para alguém tirar isso. Obrigado, Alisson. Senta aí, gente. Vocês estão meio... Não é para sentar aí na frente, não. É para sentar aqui mesmo. Eles estão tudo com medo, gente. Aleluia. Cadê? Tá faltando gente aqui. Cadê? Não veio não, a Larissa? Foi trocar de roupa? Amém. Vou pegar 2 microfones aqui, porque eu quero escutar da boca deles algumas paradas. Vem, Alexia. Microfone amarelo, tá, gente? Se tiver cueco, pode tirar. Todos os dias. Som. Amarelo. Som. Show. Segura aqui. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Não, qualquer coisa eu dou o meu aqui. Senta aí, minha filha. Pô, bonito, o pessoal que tá bonito, né? Amém. Galera, bom. Galera, a gente está falando, o tema, nossa nova temporada é sobre convicção, convictos. E nós tivemos a graça desse ano de ter essa galera se batizando, né? Tá faltando só mais um aqui, que é o Gabriel, que hoje não veio. Mas a gente vai falar de convicção. A palavra de Deus, ela fala que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pode baixar um pouquinho a música. E aí, cara, eu queria saber um pouquinho sobre eles. O que fez eles ter a convicção de se batizar? E aí eu vou querer saber primeiro ali do Luiz. Está com o microfone, Luiz? Então você está com o microfone, é a bola da vez, velho. Porque só, todo mundo aqui já nasceu em berço evangélico? Todo mundo? Luiz também? Não? Tá. Pode falar, filho, pode falar. Pode. Testando? Então, não é que eu meio que nasci no berço evangélico. O áudio tá bom? Tá falando normal? Tá. Eu não nasci no berço evangélico, porque, tipo assim, o meu pai era evangélico e minha mãe era católica. Só que aí, depois de algum tempo, a minha mãe realmente virou evangélica. Todo mundo se batizou ao mesmo tempo. E aí, hoje, a gente está aqui. Mas eu nasci com... eu não nasci com os ensinamentos católicos. Sim. Mas a minha família, metade, assim, era católica. Tá, mas você sempre foi da igreja, né? Desde pequeno. Então, eu era da igreja, eu fui um tempinho da igreja, só que depois a minha família parou por alguns problemas aí que a gente teve, espirituais mesmo, mas hoje a gente está firme e fé aqui na igreja. O que fez você decidir em se batizar? Porque tem muita gente que é cristão até hoje e nunca se batizou. E aí, de repente, vocês falam assim, pô, eu quero me batizar. O que fez convencer vocês a se batizar? Fala para mim. Então, no teu caso. No meu caso, foi um impulso maluco, foi um impulso, sim, que veio na mente. Do nada, veio do nada? Do nada. Aterrizou na tua mente, vou me batizar. Então, foi basicamente isso. Não teve nenhum evento, nada que aconteceu que tu sentiu no coração? O acampamento, né? Acampamento, né, meu rei? Acampamento. Esse sou eu, né?
Não, Ali eu- rei é ele. Ah, tá. Rei Eu sou é quem? ele. Ah, eu sou príncipe. Não, tu é meu amigo. Nem príncipe eu sou, hein? Bobo da corte. Não, aí não. Mas olha só, então o acampamento foi onde tu teve start, assim, cara, eu vou me batizar, é isso que eu quero. O acampamento foi uma das coisas que mais mudou a minha rotina espiritual. Eu, antigamente, eu acho que 2022, para trás, assim, eu era ateu. Caramba! Eu era ateu, Novinha já era ateu, cara. Tu acreditava que não acreditava em Deus, né? Eu acreditava que não acreditava, era paia, né? Assim. Era meio ruim, mas continuando. Depois, agora, 2023, repentinamente, eu decidi, eu vou dar uma chance. E nessa chance eu me apaixonei por Deus, Show cara, de bola. por Cristo. Foi uma coisa assim... porque quando eu era pequeno, quando a gente é pequeno, a gente não tem essa percepção. Como eu passei esse tempo fora da igreja, eu não tinha essa percepção do amor de Cristo. Entendeu? Quando eu tive agora, pela primeira vez, foi algo incrível, um impulso que eu tive. E eu tive a maior sorte ainda, porque quando eu tive esse impulso, foi justamente na época do acampamento. Ah, que legal. Que cara. foi, explodir, entendeu? Foi basicamente isso. Quantos anos tu tem, Luiz? Fala pra gente. Tenho 13 anos. Cara, 13 anos, fala bem, né? Se expressa bem. Luiz é um presente aqui pra igreja, cara. Aplaude a Deus pela vida do Luiz aí, filho. Agora deixa eu falar com o Israel. Israel tem maior cara de roqueiro, mano, com esse cabelo. Tu gosta de rock, velho? Não muito, mas Não? escuto uma coisa ou Tu outra. é irmão mesmo do Gabriel? Dizem que eu sou muito parecido com ele, É mas mesmo? eu não acho não, eu sou Mas- mais bonito. Mandou, não. Quem tá com o microfone que tem o poder, cara. Fala aí, Israel, você também tem... Tu nasceu no lar evangélico. desde Quantos anos pequenininho você tem? Eu tenho 15. 15 anos. Então, esse tempo todo, né, você já Sim. podia ter se decidido antes e não. O que fez você virar a chave assim e falar, cara, eu tô convicto que eu quero me batizar? Bom, boa noite, JPEG. Boa noite a todos. Desde que eu entrei no acampamento, foi lá no acampamento que eu tive essa decisão de me batizar. E desde que eu cheguei lá no acampamento, tinha uma coisa que que incomodou meu coração desde que eu cheguei no momento lá. Algumas semanas atrás, ou uma semana, não lembro direito, aconteceu uma situação lá em casa entre eu e meu pai. A gente estava brigado, a gente falou uma coisa para o outro que nenhum dos dois queria escutar. Aconteceram certas coisas até num dia que eu ia vir aqui para o culto, acabei que eu não vindo por causa disso. E desde que eu entrei no acampamento, eu estava com isso na minha cabeça, martelando, Deus falando comigo. E quando eu senti no meu coração que eu finalmente consegui perdoar ele de verdade, um dia antes até de acontecer tudo que aconteceu lá no último dia do acampamento, quando eu perdoei realmente no meu coração, Deus falou, agora está na hora de você batizar. Agora que você teve essa decisão de perdoar seu pai, está na hora de você se batizar. Amém. E era algo que pessoas já vinham falando comigo, minha mãe já tinha me perguntado várias vezes, eu falei, não, mãe, eu estou esperando um pouquinho para ver o horário. O momento certo foi lá no acampamento mesmo, que quando eu senti no meu coração que eu perdoei meu pai completamente, Deus falou, agora está no teu horário de batizar. Amém. E qual foi o dia, qual foi, não sei se teve, né, para vocês, qual foi a ministração assim que você fala assim, cara, essa aqui, cara, me quebrou? A minha ministração foi aquela da mesa, que tinha aquela mesa na cruz. No formato Engraçado, de uma cruz. a gente pensa que é uma, né? Mas, né, da mesa... Essa e antes do último dia, que foi... Dos sonhos? Foi no legal. momento que o pastor perguntou quem queria se batizar, eu levantei. Show de bola, show de bola. Gente, vamos aplaudir a Deus pela vida do Israel. Eu ainda vou ver o que eu vou te encaixar aqui, cara. Tu gosta de fazer o quê? Eu tô precisando de alguém que joga videogame. Tu sabe jogar? Jael para trabalhar aqui, né, gente? E aí, Luiz, qual foi o dia que tu mais gostou assim do acampamento, da ministração? Eu esqueci de perguntar para você. Peraí. Teve alguma assim especial? Então, a especial mesmo foi... Eu não sei dizer o dia, porque eu sou meio... Mas fala como é que ela foi? Eu sou meio lelé da cuca, eu não sei o dia, mas não sei, eu acho que foi aquele lá que o pastor chamou geral ali na frente, aí todo mundo falou sobre o que tinha as suas... aquela ali foi à noite, né?
Foi à noite, Foi à exatamente. noite, foi isso da aí. cruz, não foi da cruz? Foi da cruz também. É. Valeu. Agora eu quero falar com essa menina linda chamada Alexia. Inteligência artificial. Fala, Alexia! Boa noite, JPEG. Boa noite. Filha, deixa eu falar um negócio pra você. Você veio de uma família evangélica? Como é que foi teu caso? A minha família sempre foi evangélica, tanto par de mãe, tanto par de pai. Fala alto. A minha família sempre foi evangélica, tanto de par de mãe, tanto de par de pai. Só que eu acabei ficando um pouco afastada antes, acho que por problemas espirituais, assim. Eu não estava preparada, até hoje não, né? Mas eu não estava tão preparada para o que eu estou sentindo agora, esse momento, sabe? Que eu estou tanto assim na caminhada cristã. Eu acho que Deus fez diferente, sabe? Acabou que fez eu voltar, porque, gente, estava uma perdição, tá? Não estava legal. Eu estava bem mundana. Aí... Você estava bem mundana, que tu falou? Tava bem mundana. Tava carnuta. E foi num culto do JPEG. O pessoal tudo se identifica também que teve... Foi. Tá todo mundo se identificando, mas ninguém quer falar. Foi, acho que no primeiro culto do JPEG que eu vim, que eu acho que eu voltei mesmo, sabe? Tipo, eu senti Tipo, foi uma presença muito diferente. Tipo, eu nunca tinha sentido o que eu senti na minha vida. Antes do culto do JPEG, teve a dança do Espírito Santo também, que é do Ministério Mel, que vai saber, que é dia 25 Foi no Mel que não, 27 tu sentiu do também, dançando? Sim, foi a minha foi primeira... As primeiras. Tu se lembra? Sim, foi a dança do Espírito Santo. Acho que, sabe, né? Dani deve saber de cabeça, calma. Foi a primeira das primeiras, assim, que eu senti, que eu falei que ia voltar, sabe, mesmo. Sim. E quando é que deu o start de você? Vou me batizar. Que tem uma diferença, né? A gente, às vezes, fica aqui na igreja, tem vários simpatizantes da igreja, tem gente que aceitou Jesus, mas ainda não se batizou. Vocês decidiram se batizar. Qual foi o momento da tua convicção? Foi no acampamento também. Esse acampamento, a gente vai morar no acampamento, né, gente? Fazer uma casa lá, né? É que antes do acampamento, quem estava lá, eu acabei dando meu testemunho, e quem estava lá vai saber. Sim. Mas antes de eu ir para o acampamento, eu estava com uma frieza espiritual muito grande. Eu não estava escutando a voz de Deus, eu não estava sentindo aquela presença, e eu não estava batendo. Sim. Eu vejo as pessoas sentindo e... Eu estava precisando daquele tempo ali. Eu não estava sentindo o que as outras pessoas estavam sentindo. Sim. Então, eu estava com uma frieza muito grande, eu chorava às noites e pedia para Deus, mas eu acabava não escutando a voz dele. E eu senti que no acampamento seria diferente, e foi diferente. Amém. Quando eu estava orando antes, porque eu já estava sentindo já que eu queria se batizar. E já desde os 10 anos, assim, até quando eu era fechada, minha mãe sempre perguntava, quer se batizar? Eu falava, não, quando eu ficar pronta. Quando eu ficar pronta, eu vou, mãe, calma. Aí eu fui e no acampamento acabou que o pastor perguntou quem queria se batizar, e para mim foi uma confirmação de Deus. Sim. Porque eu já estava orando já faz tempo, já tinha recebido algumas confirmações, eu estava, Senhor, pelo amor de Deus, me mostra mais com clareza. Aí ele me mostrou e o pastor acabou falando, e ali eu tive certeza que queria me batizar. Amém. Aplaudo Deus pela vida da Alex. Agora é a Larissa. Boa noite, JPEG. Tudo bom? E você também veio de uma família evangélica ou não? Sim, a família de parte de pai é toda evangélica, mas a de parte de mãe não. Então é meio eu equilibrado. Eu moro aqui com a minha mãe. Aí eu cresci nisso. Tu não mora com teu pai, tu mora com tua mãe? Ele mora bem longe. Aí eu cresci no evangelho lá, mas quando eu vinha pra cá, eu ficava, tipo assim, meio assim, com um pé lá, outro pé cá. Mas você não chegou a pegar aquela parte da carnuda, não, da Alexia, não? Não. Peguei. Pegou também? Meu Deus do céu. E aí, qual foi a virada de chave? Que você começou de novo a frequentar a igreja? Como é que foi isso? Então, faz só alguns meses. Eu vinha pra cá sempre, mas aconteceram coisas na minha vida que me fizeram voltar e clamar, pedir para Deus para poder me curar de coisas ruins que eu estava passando. E eu me senti muito acolhida. Pela primeira vez, eu me senti muito acolhida por Deus. E aí eu resolvi me batizar. Eu nunca tinha sentido vontade de me batizar. Meu pai sempre conversou comigo assim,
filha, você quer se batizar? Porque todo mundo é batizado da minha família. Eu falava, eu não sinto vontade, porque também eu vou ter que usar um vestido lá no pé, que não sei o quê. Tipo assim, eu tinha essa ideia, entendeu? Que eu não tinha a ideia que eu tenho hoje, que o Espírito Santo vai me mudar. Sim. Não é a gente que, vou ficar totalmente diferente. Não, é o Espírito Santo que tira a vontade da gente. E hoje em dia eu penso totalmente diferente, eu resolvi me batizar. Eu vi a Alcineia aqui falando do batismo, e aí eu pensei, veio na minha cabeça, tem que ser nesse dia, eu tenho que me batizar. E muita gente depois falou, não se batiza, Larissa, você não está pronta. Só que a gente sabe quando está pronta, Sim. é Deus. Não tem como outra pessoa falar que a gente está pronta. Sim. E todo mundo ficou falando, mas eu vou me batizar, não importa o que fale. E eu me batizei e foi muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisa, você tem quantos anos? 17. 17. Então, esse tempo todo se decidiu, agora que veio a convicção para você, né? E você, como é que você se sente hoje? Muito feliz e muito grata por onde Deus me tirou e por todo o sofrimento que eu poderia ter passado, mas eu não passei, graças a Ele. Amém. Queria que você aplaudisse por esses jovens aqui. Show de bola, só gente bonita. Agora o JPEG vai estar abraçando essa galera toda aí, trabalhando com eles. E aí a gente vai continuar o nosso quadro Olha o que Deus fez. Pode ser qualquer coisa, pode ser um vídeo, pode ser um relato, pode ser o que for. A gente vai estar apresentando aqui, exaltando aquilo que Deus fez na nossa vida ou no lugar onde a gente mora. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Obrigado, gente. Vejo vocês estão demais. Vai por ali. Vou querer só uma ajuda aqui, gente, agora para ajeitar aqui, que eu vou começar com a palavra, já estou atrasado. Eu não vou demorar muito, espero que não. Vocês estão bem, gente? Amém? Depois eu vou falar com vocês, porque aqui o JPEG só estava esperando o pastor Ney fazer uma reunião para definir algumas coisas da igreja, e eu vou estar passando para vocês a agenda, o nosso calendário anual tem bastante surpresa para a gente, né? A gente vai continuar naquela pegada do ano passado, que foi muito boa já, e a gente vai ter bastante coisas para a gente fazer, um congresso, o VCE, mas eu vou estar passando para vocês depois, tá bom, gente? Amanhã, como falamos aí, tem a EBD, a volta da EBD, né, depois desse tempo parada. E amanhã nós temos o nosso culto aí, o culto de Santa Ceia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 16, 7, 11. Na verdade, tem até lá na tela que eu pedi. Hoje o meu papel aqui com vocês não vai ser um papel daqueles dos pregadores que a gente provavelmente vai trazer aqui para pregar para vocês, para trazer uma palavra maneira para caramba, para vocês gritarem, zoarem. Hoje eu sempre pego essa primeira pregação do ano para trazer alguma coisa que possa ajudar vocês durante o ano. Então, como a gente está falando esse ano, nessa temporada de convicção, convictos, hoje eu vou trazer para vocês 3 aconselhamentos. Então, eu queria que você abrisse seu coração, derramasse um pouquinho de graça sobre a minha vida, não ficasse aborrecido, porque existem coisas que nós temos que viver, que às vezes o nosso pai, o nosso responsável, no caso aqui, eu falo como um líder jovem, né? Ele tem que falar coisas que ninguém mais vai falar. Mas esse líder, ou esse pai, ou essa pessoa que tem uma responsabilidade, ele tem que trazer à luz essas coisas. E hoje eu queria falar com vocês algumas coisas sobre isso. E eu queria que você lesse comigo João 16, do 7 ao 11, para começar. Depois eu vou ler mais dois versículos aqui. E a gente vai continuando aqui. Cadê o Lucas? Daqui a pouco eu chamo o Lucas aí para fazer só uma cama de fundo aqui para mim. Vamos lá, gente, vem comigo. Mas eu... Quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado, porque os homens não creem em mim. Na justiça e do juízo. Então a gente está falando aqui, Deus está trazendo essa palavra sobre convicção. Eu sempre tive na minha cabeça que a gente não consegue convencer ninguém de nada. O cara que é vascaíno, dificilmente vai conseguir convencer ele a virar flamenguista. O Botafogo foi uma carniça danada nesse ano que passou, né?
Mas se tu perguntar pro botafoguense se ele quer virar flamenguista, ele não quer virar flamenguista. O cara que é de esquerda não quer virar direita. Nós, como seres humanos, a gente não consegue convencer as pessoas. Quando você está convicto de algo, dificilmente alguém com a sua boa argumentação, ele vai conseguir te convencer. Ele só consegue te convencer, se liga nisso, se você não tiver convicto. E é por isso que a gente traz essa palavra de convicção, de convictos, nesse ano, porque o meu desejo esse ano é que o JPEG gere jovens convictos aqui nesse lugar. Que não sejam levados para lá e para cá, mas que sejam retos nas suas decisões, firmes. E eu queria trazer algumas coisas para você. Eu vou falar para vocês de 2 jovens aqui. Eu vou dar exemplo para vocês de 2 jovens. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês. 2 Crônicas 12, do 9 ao 12. Eu vou ler 2 textos bíblicos aqui e a gente vai começar. Vamos lá. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia no templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Aliás, ainda havia algo de bom em Judá. 1 Reis 12, 26, 28. A gente vai falar de outro. Jeroboão. A gente vai falar aqui de Roboão e Jeroboão. O nome é parecido, mas eles não são parentes, não. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão esses deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Eu quero te colocar a par da história e falar com você sobre esses 2 jovens. Aqui, Jeroboão e Roboão. Não sei se vocês já escutaram falar sobre esses 2 homens, esses 2 reis, mas eu queria começar. Todos nós aqui conhecemos um pouco de Davi. Davi é um dos reis mais conhecidos que teve, né? Eu não posso dizer se ele foi o principal rei, mas é o rei mais falado, mais aclamado por Israel. Davi, ele teve uma carreira, uma caminhada dele muito assim intensa. Logo depois de Saul veio Davi que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Conquistou muitas coisas. Era um homem sanguinário, que ele conquistava através das lutas, através das guerras, através da sua espada, mas ele estabeleceu um reino bem sólido. Ele tinha um desejo no coração. Qual o desejo, Rogério? Ele tinha um desejo de ali construir um templo para a habitação do Senhor. Mas só que ele não pôde fazer isso. E esse encargo acabou passando para a próxima geração. E quem foi a próxima geração? Salomão. Vocês também conhecem. Quem conhece Salomão? Já escutou falar de Salomão? Salomão, um homem que é muito inteligente, um rei que pediu a Deus sabedoria. E ele, além da sabedoria, também ele conseguiu obter do rei riquezas de Deus, riquezas e outras coisas mais. Salomão, ele reinou sobre Israel logo após Davi. Mas teve um pequeno problema nesse contexto todo. No final do reinado de Salomão, ele fez algumas coisas que não agradou o Senhor. No final do reinado de Salomão, ele começou a fazer coisas que Deus desaprovava. Salomão, ele teve 1000 mulheres. Agora tu imagina, 1000 mulheres. 700 mulheres e 300 concubinas. E falaram que o cara era inteligente, hein? Agora tu imagina 700 mulheres querendo a bolsa como fala uma marca cara aí? Oi? Ruth? É essa que tu compra para tua esposa?
Essa que ela te pede, né? Imagina 700 mulheres pedindo para ir pro shopping. 700 mulheres. Meu irmão, imagina 700 sogras, velho. É inteligente o cara, hein? Mas o que eu quero dizer com isso? Que ele acabou fazendo altares para outros deuses. Por quê? Por conta disso, porque ele acabou se envolvendo com aquelas mulheres e também com a crença daquelas mulheres. E ele acabou fazendo altares para outros deuses. No final do seu reinado, ele acabou fazendo altares para deuses e casava só com princesas. A primeira esposa dele era uma filha de um faraó, porque ele casava com as princesas. Ele acabou no final da sua vida corrompendo o seu coração e fazendo altares para deuses dessas mulheres. É quando Deus se irou com ele e disse: pô, acabou, chega, tá bom. Eu vou tirar o reino da sua mão. Então Deus vê no meio do povo um jovem esforçado. Ele vê um jovem chamado Jeroboão. Fala assim, Jeroboão. Jeroboão. Um dia Jeroboão estava vindo do campo. Quem era Jeroboão? Jeroboão era um jovem que ele trabalhava com um trabalho forçado. Ele era um cara que quando Israel tinha, sei lá, seus escravos lá, ele era um cara que trabalhava ali. Ele é um cara muito ativo, muito inteligente. E ele, quando Salomão vê ele, Salomão pega ele para trabalhar junto para ele. Jeroboão era esse cara ativo, esse cara comunicativo com o povo. Jeroboão, ele muitas vezes ele fez um trabalho de ativista, ele falava. Já viu aqueles caras que, quando quer fazer uma greve, todo mundo vai lá falar com ele, porque ele é o cara que chega lá para o dono da empresa, para o chefe da empresa, e ele se comunica bem e fala assim, ó, a gente está precisando disso, a gente está reivindicando isso. Jeroboão era esse cara. E o que acontece? Deus, quando ele vê alguém para usar, ele fala assim, ó, Jeroboão. Então Deus vê no meio do povo esse jovem. E Aías, que era um dos profetas, quando vê Jeroboão, ele começa a rasgar sua roupa, e ele então rasga as suas vestes 12 vezes, em 12 pedaços, e entrega 10 para Jeroboão e diz, a partir de agora, Deus está dividindo o seu reino, e você vai ficar com 10 das tribos de Deus. Por cargas d'água do nosso rei Salomão, ele sabe disso, ele recebe essa informação. E ele então, a partir de então, ele começa a perseguir Jeroboão. Ele vai atrás de Jeroboão e Jeroboão ele foge para o Egito. Então Salomão morre e, como é normal na dinastia, o seu filho mais velho assume o seu reinado. Qual é o nome do filho mais velho? Ah, legal. Então, o jovem que não era da família era o Jeroboão e o filho de Salomão é Roboão. Quando Jeroboão soube que Roboão havia reinado, que Salomão tinha morrido e que o perigo tinha passado, ele voltou então. E quando ele voltou, por ter um espírito de liderança, o povo estava muito insatisfeito com tudo, principalmente com o aumento dos impostos. Alguém está preocupado com o aumento dos impostos? Eu sei que o IPVA deu problema agora esse ano, né? E aí a gente está indo de mal a pior. Não estava muito diferente da gente, não. O povo estava preocupado, então chamaram Jeroboão e falaram, Jeroboão, você vai... Levantaram ele como líder sindical e falaram, Jeroboão, você vai até o rei Roboão e vai reivindicar para que ele possa abaixar os impostos. O peso está existe um peso muito grande sobre o povo. E o povo tinha medo de ir lá, mas tinha esse jovem que podia fazer isso. Resumindo, quando Jeroboão ele vai falar com o Roboão e fala, ó, existe um peso muito grande sobre o povo, o seu pai Salomão aumentou os impostos. Então o Roboão ele fala o seguinte, espera 3 dias que eu vou buscar a resposta, o que eu faço. E o que acontece ali? Eu vou ler com vocês em 2 Crônicas 6 até 11. Vamos ler aqui, ó. E o rei Roboão tomou conselho com os anciãos
que eram conselheiros de seu pai, Salomão, enquanto ele vivia, dizendo: o que devo fazer? É a pergunta que ele fez para os conselheiros. Então existiam conselheiros que eram anciãos, mais velhos, né? Que Roboão foi lá se consultar com eles. E eles falaram, dizendo: se você quiser governar sobre eles, é preciso dar uma resposta favorável e tratá-los com bondade. Segue. Porém, ele rejeitou o conselho dos anciãos e pediu a opinião dos jovens que cresceram com ele. Primeiro ponto: cuidado com as opiniões. Existe uma coisa na Bíblia que é clássica, que é o aconselhamento. Aconselhamento é bíblico, tá, gente? Agora, opinião, meu irmão. Opinião eu dou uma hoje, daqui a pouco eu dou outra. A opinião, ela não tem responsabilidade. Aquele homem, ele estava colocando tudo aquilo que foi feito pela geração de Davi e foi mantido pela geração de Salomão em jogo. Por quê? Porque ele não quis escutar a opinião dos anciãos que aconselhavam seu pai, mas ele quis dar ouvido à opinião dos jovens que cresceram com ele. Será que você conhece alguém que é assim? Quando o seu pai vai e dá um conselho para você, você sabe nada, vou conversar lá para o Pedrinho que sabe das coisas. Meu pai não sabe de nada. Meu pai não sabe nem se mexer no celular, quanto mais saber sobre o meu namoro. Meu pai não sabe nem o que é Netflix. Às vezes eu vejo lá a minha sogra lá. A minha sogra agora está conseguindo mexer no celular, mas meu irmão antigamente era uma peleja, velho. Né? E às vezes você vai vendo assim umas coisas que acontecem, manda foto para todo mundo, manda vídeo, você aperta no lugar que não. Mas ele começou a entender o seguinte: quem sabe das coisas são os jovens. E olha o que aconteceu. O que meus companheiros acham que eu devo fazer? Perguntou ele para os amigos dele. Devo ser menos exigente com o povo do que foi meu pai? E aí o que eles responderam? Nada disso. Eles responderam totalmente diferente dos anciãos. Responderam os jovens: diga a eles o seguinte: se vocês acham que meu pai foi duro com vocês, espere um pouco e vão ver como eu sou. Diga-lhes mais isto: meu dedo mínimo é mais grosso do que as costas do meu pai. Ele falou isso para o povo. Vou ser duro com vocês e não menos exigente. Meu pai costumava castigar vocês com chicote, mas eu vou usar escorpiões. Olha a opinião dos jovens, velho. Olha onde ele se meteu. Muitas vezes nós somos assim. Segue, por favor. Cuidado com as opiniões. Sabe o que aconteceu com Roboão? Ele foi e falou isso para o povo. Sabe o que aconteceu? O povo falou assim: não temos mais compromisso com a dinastia de Davi. E 10 das tribos foram juntos com Jeroboão. E ali foi cumprido a palavra do Senhor. Um homem que acabou de assumir e ele já faz uma divisão no reino. Por causa de quê? Por causa de opiniões. Muitas vezes nós estamos tratando o nosso futuro em cima de opiniões de pessoas que não tem nada para nos dar. Muitas vezes, cara, eu já recebi a opinião de muita gente. Às vezes tem gente que quer dar opinião sobre o meu casamento. Mas sabe qual é a primeira coisa que eu olho? Eu olho para o casamento dele. Falei, pô, já se separou 4 vezes e quer opinar no meu casamento? Tem gente que é assim. Às vezes você vai falar assim: pô, eu vou prestar um concurso aí para a área militar, vou fazer uma ESA. Aí o cara, não dá para passar não. Quando tu olha para o cara repetiu já umas 5 vezes. É esse tipo de opinião que a gente está escutando? Muitas vezes a pessoa fala assim: vamos sair dessa igreja, essa igreja aqui, não sei o quê. Quando tu vai olhar para o cara não faz nada. O cara não faz nada no reino, meu irmão.
O cara é um parado, um falido e quer te dar opinião. E a gente, cara, muitas vezes no momento debilitado da nossa vida, a gente pega aquela opinião, é isso mesmo, eu vou fazer igual a ele. E aí vai. Era isso que Roboão estava fazendo. Porque, na verdade, ele acabou negligenciando um princípio muito forte. Aqueles que são os antigos foram os primeiros a constituir a terra. Então, se uma geração ela quer dar certo, ela tem que escutar a voz da experiência. Mas só que a gente não quer escutar. E a gente se dá mal. Então, cuidado com as opiniões. Eu vou seguir com você porque a gente vai chegar em mais coisa por aí. Estava indo tudo bem. E aí agora eu vou falar do que aconteceu com Jeroboão. Estava tudo tranquilo. Roboão dividiu o reino. As 10 tribos foram com Jeroboão. Jeroboão ficou grandão. 10 tribos comigo? A galera toda está comigo. O cara só ficou com Judá e com Benjamim. Mas eu fiquei com a maioria do povo. Então estava indo tudo bem com Jeroboão. Deus havia cumprido a promessa que fez para Jeroboão. Estava tudo tranquilo. Até que ele se lembra de um detalhe. Um detalhezinho mínimo. Todo ano o povo tinha que ir a Jerusalém adorar o Senhor. Todo ano. E aí ele pensa, vai dar ruim. Eu estou falando para vocês aqui 3 conselhos desses 2 jovens, o que eles fizeram. Eu vou entrar nesse aqui agora. O povo está com Jeroboão está felizão, estou com a galera toda comigo, só que ele lembra de uma coisa, olha, todo ano o povo vai até lá, Jerusalém, para adorar. E se eles forem a Jerusalém, eles vão ter que entrar na terra que está Roboão. E aí ele pensa, se eles forem de novo para Jerusalém, eles vão acabar voltando o seu coração para Roboão e vão me abandonar. E aí ele tem a sacada de mestre. O que ele faz? Ele cria 2 bezerros de ouro e fala, gente, faz o seguinte, não precisa vocês fazerem isso. Ir lá para Jerusalém para adorar o Senhor. Aqui, eu tenho 2 bezerros de ouro para você adorar. Para que essa peleja? Para que esse sacrifício? Então ele oferece 2 bezerros de ouro. Por quê? Porque ele tinha medo de perder. Sabe, eu vejo uma geração que, quando eu falo uma geração, não estou falando de vocês, porque vocês são diferenciados, eu creio nisso. Aleluia. Mas eu vejo uma geração que deixa de fazer a coisa certa porque tem medo de perder popularidade. Uma geração que deixa de fazer a coisa certa porque tem medo de perder like. Ah, Rogério, senão eu vou ser cancelado. Que você seja cancelado, mas que você faça a vontade de Deus. São pessoas que estão voltadas para fazer aquilo que os outros querem, para viver uma vida que não é a vida delas. Esse cara, ele tinha as mesmas promessas que Davi recebeu. Deus era com ele, Deus ia fazer com que ele prosperasse, mas na cabeça dele, ele confiava mais na popularidade ou nas pessoas, ele tinha mais expectativa nas pessoas do que no que Deus podia fazer na vida dele. Então o que ele fez? Se eu deixar o povo ir para o outro lado, eles vão ficar por lá, eu tenho que criar aqui 2 bezerrinhos de ouro, para eles adorarem um bezerro de ouro. Segundo ponto, não deixe o medo mudar as suas convicções. Medo de perder seguidores, medo de perder popularidade, medo de perder engajamento. Tenha medo de perder a alegria do Senhor em ver a sua vida no altar dele. Sabe uma coisa que eu vejo que está sumindo cada vez mais no nosso meio? Temor. As pessoas estão perdendo temor. Acabou, ninguém mais tem temor, irmão. Acabou. A gente vive um tempo que as pessoas não têm temor. Eu não estou falando só de temor de Deus, não. As pessoas tratam os pais assim, ó, o professor.
não tem mais respeito. A gente vai perdendo todas essas coisas. E aí você vai falar assim, Rogério, tu está falando isso porque você é velho. Ah, cara, deve ser porque eu sou velho. Pode ser que eu sou velho. A minha geração era uma geração diferente. Era uma geração que falava mal, se vestia mal. Quando eu vejo as fotos antigas, eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu botei essa camisa quadriculada com esse short cheio de cor. Meu Deus. A gente se vestia mal. A gente falava mal. Mas a gente tinha alguns princípios que eram irretocáveis em nós. Sabia? Respeito, fidelidade. Quando a gente escutava a palavra de Deus, a gente tinha temor de fazer uma coisa errada. Hoje, cara, a gente tem uma geração que tem tudo. Luz, câmera, ação. Louvor, os melhores sons. Pô, todo mundo cara, não vejo ninguém. Eu não consigo ver ninguém feio no Instagram, cara. Todo mundo bonitão, meu irmão. Meu irmão, tem uns filtros aí que transformam as pessoas, meu irmão. Teve um dia que eu olhei uma irmã aqui e eu falei, isso não é a minha irmã do Instagram, não. Meu irmão, depois passa esse filtro para mim. É uns milagres que acontecem. Hoje a gente tem muita coisa para nos favorecer. Para a gente sair bonito na fita. Para a gente ficar legal, bem transado. Hoje em dia tu vê um líder jovem. Hoje eu até tentei. Cara, eu não fico bem de boné, mas não adianta. Minha cara é muito redonda, velho. Eu tentei pegar um boné lá do Arthur. Mas, na minha época, eu tenho 40... Eu estou chegando aos 50 anos. Eu vou fazer 46 esse ano. Na minha época, para mim ser líder jovem, eu tinha que saber louvar, pregar, fazer peça, ir lá embaixo, fazer comida, fritar as coisas. Hoje em dia não, é mais fácil, cara. O cara bota um tênis Vans, bota uma calça apertadinha, bota uma camisa bem transada, sabe o que ele fala? Eu tenho uma chave para vocês. Sabe, eu acho legal esse tipo de coisa, mas às vezes a gente vai perdendo coisas que faziam muita diferença. Sabe o que é? A capacidade criativa, o saber fazer, o ter metido a mão e falar com autoridade sobre aquilo. Mas hoje, cara, a gente vive uma geração que só quer ser servida. E ela menospreza aqueles que constituíram isso aqui para a gente pisar, esse microfone para mim falar. Existe alguém que chegou primeiro, existe alguém que ralou para que você hoje tivesse lá teu quarto. Cara, às vezes eu vejo o Arthur lá e ele fala assim, eu vou pro meu quarto. Eu fico olhando aquilo, cara, eu nunca tive isso, velho. Ele vai lá pro quarto dele, eu vou pro meu quarto. Aí quer fechar a porta. Porta fechada não. Mas é meu quarto, então tu tira o teu quarto da minha casa. Eu me lembro, cara, que lá em casa era 4 irmãos. Era um quarto só, meu irmão. A guerra da carne, filho. O ventilador não girava direito. Ficava parado, meu irmão. Uma cama aqui, a outra lá do lado. Madrugada toda era briga, filho. Eu acordava, o ventilador estava pro Rodrigo, eu virava para mim. Aí dormia, daqui a pouco com calor do caramba, o ventilador virado pro Ricardo. Eu virava. Meu irmão, era a noite toda isso. Hoje o meu filho vai pro quarto dele e tem um ventilador para ele. Pai, eu quero ar. Ah, cara, é legal. Mas você entende que houve um progresso? Que aquilo que talvez eu tenha passado, ele não vai passar. Mas ai dele, que ele menosprezar a minha sabedoria, como pai, como responsável. Só que nós não pensamos nisso, não. Meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada. E o pastor, meu líder, isso aí não sabe de nada. Nós começamos a valorizar essa liberdade, que na verdade é uma prisão, a prisão do pecado e das faltas de convicções. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Nós temos que entender que a gente não vai conseguir andar se você não honrar aquele que preparou o terreno, meu irmão. Eu sempre falo isso para vocês e vou repetir de novo. Está começando um novo ano. Existem 2 formas de uma geração ela se posicionar. Uma é desconstruir tudo que uma geração já construiu. E a outra é agregar e inovar, sem perder os princípios. Essa é a forma sustentável. Mas sabe o que a gente está querendo fazer? Nós estamos querendo destruir tudo que foi feito.
mais assim não. Não precisa mais disso. Sabe o que Jeroboão estava falando? Pô, pra quê? Ele estava falando assim, ó. Olha o que eu escrevi aqui. Eu estou te oferecendo um tipo de adoração mais fácil. Um tipo de adoração que custasse menos. Um tipo de adoração mais vazia, fast food. É uma adoração sem aquele compromisso. Afinal de contas, para que isso? Para que essas regras? Para que esse esforço? Peregrinar com tanta distância? Para que esses princípios? Adoro o bezerro. Bezerro está aqui do teu lado. Vai lá para Jerusalém. Isso é coisa antiga, rapaz. Isso é coisa antiga. Não precisa mais disso, não. Tem um bezerrinho aqui que está aqui, ó, esperando você. Mas aqueles que são nascidos, por isso que eu estava falando assim, qual é a convicção que vocês tiveram? Eu fiquei convicto que aquilo ali era melhor para mim. Aqueles que são nascidos do Espírito, eles nunca vão dar ouvido para esse tipo de aconselhamento ou esse tipo de coisa. Viver a sua vida é entender aquilo que Deus preparou para você. Deus nunca mudou a sua palavra, ela continua a mesma. Muitas vezes a gente vê o jovem querendo mudar tudo. Eu acho legal esse ímpeto, mas entenda isso: princípios são imutáveis. Não se muda princípios. A palavra de Deus, ela tem vários princípios. Eu posso citar alguns aqui para você honrar pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra, né? Honre os profetas. Tem vários princípios. Mas nós queremos mudar os princípios. Sabe por quê? Porque nós somos antenados, nós somos jovens. Existia um cara, o Chico Anísio, eu vou falar coisa de velha que ninguém vai se lembrar, mano. Tinha um quadro do Chico Anísio que era Eu Sou Jovem. Eu sou jovem. Eu como sopa com garfo aí. Eu pego mosquito com palito. O jovem, ele sempre quer fazer alguma coisa muito legal. Mas ele tem que entender o seguinte: o que fez ele chegar até aqui, ó, foi algo sólido. Firme, que não mudou, que não ficou para lá e para cá, foi algo firme, cara. É por isso que nós estamos aqui. Todos vocês devem ter um pai, talvez a maioria, né? Muitos não têm, mas a maioria deve ter um pai que foi firme. Talvez ele não saiba nem falar direito. Ele seja um cara, possa ser que ele seja um cara ogro, que não entende a modernidade de hoje, mas na vida dele ele foi firme para que você hoje tenha aquilo que você tem. Trate de honrar isso. Quer um aconselhamento? Não mude os seus princípios por causa das modernidades. Não mude os seus princípios por causa do medo. As pessoas vão e vêm, mas existem coisas na nossa vida que elas são eternas. E aí Jeroboão, ele fez isso. Ele não acreditou nas promessas que Deus fez para ele. Ele imaginou que aquelas pessoas fossem abandoná-lo. Então, ele criou um ídolo. Uma geração de ídolos, né, gente? E tem uns ídolos que, pelo amor de Deus... O cara botou hoje uma música lá na academia que eu falei, pelo amor de Deus, vocês escutam isso não, gente? Pô, existe música mundana, tudo bem, mas tem música que é muito ruim, gente. Mas ele é o nome do... Desculpa, eu vou agredir vocês vão ficar com raiva de mim, alguns vão tacar pedra em mim. Ele é meu... O cara falou pra mim, um homem, cara barbudo, ele é meu ídolo. Eu falei, quem? Ele quem? Cabelinho. Olha o ídolo dessa geração, gente. Cabelinho. Tu tem que ver a voz do cara, velho. Cabelinho. Quem conhece Cabelinho aqui? Ninguém vai. Depois de uma palavra dessa, quem vai conhecer? Ninguém conhece. Tá maluco? Vou falar isso? Olha, sou bobo, tá me chamando de bobo. Cabelinho, mano. Eu fiquei olhando assim, escutando. Tem como dar certo? Tem não, mano. Meu pai fala que depois da malhação tudo deu errado. Toda forma de amar.
O fato é que nós da outra geração, a gente sempre vai ser ultrapassado na cabeça dos jovens. Mas existe uma coisa, cara, que uma geração ela consegue ver. Enxergar as coisas de longe. Tem muita coisa que vocês não viveram ainda, mas existe uma geração que já viveu, já venceu e hoje ela pode dar um aconselhamento. Não deixe o medo mudar as suas convicções. E eu queria finalizar com o último aconselhamento. Olha o que acontece. Eu falei de Jeroboão, eu falei de Roboão que dividiu o reino, e falei de Jeroboão que recebeu a maioria do povo e criou 2 bezerros de ouro. Agora eu vou falar de Roboão que ficou lá com Judá e com Benjamim. O primeiro ato de Roboão foi dividir o reino, por causa da opinião dos amigos dele. Mas olha o que aconteceu. No primeiro texto que lemos do 2 Crônicas 12, do 9 ao 12, fazia 5 anos que Roboão reinava em Israel. Diz que Sisaque, rei do Egito, invade Jerusalém. Quando Sisaque invade Jerusalém, ele vai direto para o templo. E o templo está cheio de coisas de muito valor. O templo que o rei Salomão construiu. E sitiando aquele lugar, Jerusalém, Sisaque, ele vai lá, rouba tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Ele rouba aqueles escudos de ouro, algo de valor imensurável. Centenas de escudos de ouro é muita coisa, irmão. Imagina, eu perco uma moeda de R$1, já fico preocupado. Cadê a moeda? Cadê a moeda? Tu imagina, cara, centenas de escudos de ouro. Aquilo estava ali e outras coisas que estavam no reino, no templo. E quando ele leva aqueles escudos de ouro, Roboão tem uma sacada de mestre. O que ele pensa em fazer? O que ele pensa em fazer? Ele substitui os escudos de ouro por escudos de bronze. Sabe, aqueles escudos que os escudeiros utilizavam, toda vez que o rei entrava no templo, eles se posicionavam, pegavam os escudos, centenas deles, e ficavam na posição de honra. E aqueles escudos eram uma coisa mais linda que tinha de se ver. Eles brilhavam de longe, eles reluziam de longe, e era como se fosse uma glória. Então a Bíblia diz que Sisaque entra no templo e rouba tudo, inclusive esses escudos. E o texto segue dizendo que Roboão, no lugar dos escudos de ouro, ele faz escudos de bronze. E ao meu ver, Roboão faz 2 coisas terríveis. Não sei se vocês concordam comigo. Ele não só não vai buscar o ouro que se perdeu, mas ele substitui por algo falso. Terceiro conselho: não viva de aparências. Não viva de aparências. É porque ele escolheu o bronze, amado. Sabe por quê? Não foi à toa. O bronze bem polido se parece com ouro reluzente. De novo, alguém tenta fazer o falso parecer o verdadeiro. Jeroboão com seus bezerros dizendo que era Deus, e Roboão com os escudos. É uma geração que tenta transformar o falso no verdadeiro. Sabe, existem vários versículos que nos deixam apaixonados por Davi, mas eu acho que quando ele chega diante de Deus e ele é confrontado pelo profeta e ele se prostra e fala: Senhor, tira tudo de mim, só não aparta de mim o teu espírito. Isso é verdade. É uma geração de verdade. Quando você tenta transformar o ouro em bronze,
é muito perigoso. Ele não disse ao povo que não era de ouro, querido. Ele simplesmente colocou o bronze. A aparência do bronze polido é linda também, mas não é ouro. Bronze nunca vai ser ouro. Pior que ser roubado nas coisas originais é ter a hipocrisia de manter o falso no lugar do verdadeiro. Como é que está a nossa vida hoje? Está uma vida de ouro ou uma vida de bronze, polido? Sabe uma das coisas que a gente fala assim, voltar no passado é ruim. Não, cara, eu me orgulho das minhas raízes. Eu me lembro que, na época, cara, às vezes as pessoas falam assim, pô, você hoje tá ali com vários jovens, né, tal, cara, pô, agora é fácil. Teve uma pessoa que fala assim, é fácil, né, por causa de gente fazendo, trabalhando pra você, e é fácil fazer as coisas, não sei o quê, mas eu me lembro, cara, que uma vez eu tava numa igreja tocando um violão e tinha 2 pessoas só no louvor. Aí uma saiu, aí eu falei pra tiazinha, tia, já foi no banheiro? Ela, por que, meu filho? Porque se a senhora sair, não vai ter ninguém para me louvar. A senhora vai no banheiro primeiro, que eu vou começar o louvor depois da senhora ir no banheiro. Mas na verdade, cara, aquele momento ali era um momento de ouro, porque eu fazia aquele louvor. Teve um dia que, a primeira oportunidade que eu tive aqui na igreja, o pastor me botou no palanque, festa de rua. Aí um músico, não me lembro quem foi, não sei se foi o Marcelo Gordinho, alguém falou assim, e aí, cara, tá preparado para cantar para essa multidão? Tinha muita gente, festa de rua aqui, muita gente. Aí eu falei para ele, meu público sempre foi grande. Cara, porque não é o público, meu irmão, é aquilo que você carrega. Esse é o nosso problema, a gente quer ver a expectativa nas coisas, cara. Eu não olhava nem pro público, cara. Sabe por quê? Porque se você olhar muito para o público, você vai ver que não tem ninguém prestando atenção em você. Tem um cara comendo salsichão ali, o outro está conversando lá. Mas o meu louvor era para Deus. Pouco importa o público. Sabe por quê? Não era de bronze, era de ouro. De ouro. O ouro, o bronze, pode até ser parecido com o ouro. Só que tem alguns problemas, cara, que eu vou te dizer. Brilha, mas não vale. Pesa, mas não se iguala. Seu brilho é passageiro, pois o tempo trata de apagá-lo e revelar sua verdadeira essência. Sabe, o tempo ele revela tudo. O tempo ele revela quem é de verdade e quem é de mentira. E eu falo muito isso às vezes com as pessoas que estão ao meu redor, que eu falo assim, cara, o melhor sucesso é o tempo, é a continuidade, cara. Porque não há nada de... Eu vejo, cara, às vezes eu corro 10 quilômetros, o maluquinho passa voado. Teve um dia que eu fui correr, eu falei, vou correr 5, vou levar o Arthur com a gente. Aí foi eu, Karine e Arthur. Abriu a largada, o Arthur saiu voado. Eu falei, caraca, moleque, velho. Eu fui atrás dele e falei, não, filho. Ele, pai, você quer ir correndo? Eu falei, não, filho, vai cansar no meio. Porque a ideia não é só você começar, a ideia é você terminar. Mas às vezes a gente tem muita velocidade para começar. Chega no meio, a gente já está cansado. Terminar já foi. E aí a gente começa a botar problema em tudo. É o sol, é o tênis, são as pessoas. Mas na verdade, cara, na verdade, você se pôs, você se baseou no bronze, você não se baseou no ouro, porque o ouro é constante, é para sempre. Com o passar do tempo, se o bronze não ficar sendo polido, constantemente o bronze escurece. Roboão agora oferece algo menor para Deus. Algo de menor valor. E o pior do que isso, tenta fazer parecer ao povo que ele estava oferecendo ouro. A pergunta que fica é como manter a essência. Uma coisa é você adorar, pular, cara, isso é legal pra caramba.
é tirar fotos coloridas. Isso aí é muito maneiro da juventude, isso aí. Mas o mais importante é aquilo que você carrega. Porque se você não carregar ouro, de nada vale, meu irmão. Vai ter uma hora que o bronze vai ser puro, vai escurecer. E toda hora vão ter que ficar tipo lindo. Tipo lindo. Tipo lindo. Tipo lindo. A essência é algo mais importante que a gente carrega. Não viva de aparências. Sabe uma coisa legal que tem lá? Eu já estou terminando. Eu nesse tempo de era digital, porque eu vou falar para vocês, eu vim de um tempo que a foto a gente só sabia quando era revelada. Né? Tem nego que fala assim, deve ser uma porcaria. E a gente só sabia como é que saiu quando foi revelada. Depois que veio essa era digital, eu não tenho uma foto guardada, cara. As fotos que estão guardadas lá são as de papel. E a maioria dela é uma com pão, comendo mortadela, a manteiga saindo por aqui, está guardada. Cara, era essa foto. Sabe por quê que eu guardo ela? Porque essa é verdadeira, ela tem uma história por trás. Quando tomei caixote, levantei, meu pai tirou foto, a cueca lá embaixo. Foi verdadeiro, foi o caixote mesmo. Eu não saí da água e fiquei, não, é verdade, aquilo ali é verdade, está guardada. Porque ela conta uma história. Sabe, viver às vezes só de aparência, cara. A gente tem que sair alguma coisa diferente da gente. Verdade. Um brilho que brilha por si só. O brilho do Espírito Santo, que não precisa ser polido. Ele vem do alto, ele vem de Deus. Ele vem da santidade de Deus. Ele vem da integridade de Deus. Ele vem da fidelidade de Deus. Ele vem a essência que vem do Espírito Santo. Essa brilha, meu irmão. Agora outras coisas já tem que ser polida, tratada, invernizada para fazer brilho. Que nesse ano, nossa geração, essa juventude, continue se movendo pelo brilho do Espírito Santo de Deus. Que você se levante e exale o brilho do Espírito Santo de Deus. Que você se levante no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, que tem muitas vezes cheio de pessoas fazendo coisas erradas. E você se posicione. E quando eles olharem para você, eles vejam algo diferente. O que é? É o bronze? Não, é o ouro de Deus. Porque vocês são o ouro de Deus. Nada pode te roubar, nada pode te tirar aquilo que traz brilho para a tua vida. Ou você pode se contentar com uma capa de bronze. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. São 3 aconselhamentos. Sabe, tudo que a gente passa na vida, vai ter um dia que você vai olhar para si mesmo e para o tempo que passou e você vai falar assim: valeu a pena. Valeu a pena ser fiel. Valeu a pena não desistir. Valeu a pena não abandonar os estudos. Valeu a pena ser obediente. Valeu a pena continuar firme. Valeu a pena andar junto com meus pais. Valeu a pena escutar os conselhos da minha liderança. Valeu a pena não se prostituir. Valeu a pena não entrar nas drogas, não entrar nas bebidas. Valeu a pena hoje estar aqui. Sabe, a gente pode até não entender agora. Tem muita coisa que mexe com a nossa carne. Mas tem um porém. A palavra de Deus, ela fala que Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. E a história que Ele escreveu para você não é uma história de frustração. É uma história de vitória. É uma história de crescimento. Só que tem uma coisa, cara.
O mesmo Deus que escreve uma história de vitória é o Deus que libera sobre nós o livre-arbítrio. Mas hoje eu te trago uma convicção de que não existe outro caminho senão Jesus de Nazaré. O caminho, a verdade e a vida. Diga assim: o caminho, a verdade e a vida. Diga: o caminho, a verdade e a vida. E é nesse caminho, irmão, que você vai ser um vitorioso, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Oh, canta com a gente. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti. Mais perto. Mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão na tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena. Vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Diga! Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, valeu a pena, Senhor. Diga. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Levante suas mãos para o alto nessa noite. Eu queria declarar algumas coisas aqui. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu entrego a vida desses jovens que representam uma nova geração. O ano está começando, Senhor, mas o ano não pode começar sem algumas declarações. Eu declaro que esses jovens vão ser luz do mundo, eles vão ser o sal da terra. Pai, eu declaro que eles vão ter um crescimento estupendo esse ano. Pai, que tudo aquilo que eles colocarem os pés, tudo aquilo que eles encostarem as mãos, eles vão ser prósperos. Sabe por quê? Porque eles estão alinhados contigo, Senhor.
Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre eles uma unção diferenciada de ousadia, uma unção de discernimento espiritual. Pai, que eles possam ser convictos, Senhor, daquilo que o Senhor tem na vida deles, Senhor. As promessas, elas não morreram, elas continuam vivas na vida de cada um. Pai, que eles possam cumprir cada promessa nessa terra, Senhor, e que os olhos deles possam ver, possam enxergar, Senhor, eles possam enxergar a vitória que o Senhor vai conceder para cada um deles, em nome de Jesus. E se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor nessa noite, querido. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido! Vem, Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim para